Com licença, professor, posso tirar uma dúvida? Pode sim. É o Simon ou é o Caio que quer falar? É o Eu sou o time. Taimon, sou Taimon Tá, Caio. pode falar. Então, Ah, não, desculpa. É porque seu nome também é Caio, né? Mas eu estava me referindo ao outro Caio. assim, Pode falar. mais É o uma coisa, o meu Caio é com K. Caio. Tá, Mas ok, é pode sério, falar. o senhor queria que nós fizéssemos uma poesia lírica, mas o senhor também disse que íamos ter mais informações lá no Google Sala e o senhor não colocou. Você desistiu de colocar, foi, que a gente já vê Não, de hoje. jeito nenhum. A gente vai completar todas as informações hoje. Porque ali eu falei sobre toda a abrangência da Professor, poesia. Só um minutinho, Caio. qual vai ser o tema de Mas, produção? quê? Ele vai dizer depois. O que é que ele perguntou, hein, ô Taimon? Ele perguntou qual vai ser o tema da produção. Ah, isso aí a gente vai seguir aquele ritmo lá, de a gente ver o tema no dia, tá bem? Eu vou ver se eu consigo colocar antes, eu vou ver se eu consigo essa autorização, tá bem? Eu queria colocar produtos textual. Bom, peraí. Professor, não pude fazer essa tarefa por dentista hoje de manhã. Não, minha querida, eu não passei tarefa não, né? Eu vou tirar a sua dúvida com aqui a pergunta que o Taimon Caio fez. Taimon, é o seguinte. Ontem eu coloquei, né? No caso, eu li para vocês todo o assunto, né? De poesia, só que foi o assunto mais abrangente, né? A ideia maior. A ideia menor que a gente vai ver, né? A ideia que eu vou chamar de ideia mais afunilada, vai ser sobre poesia lírica, né? A gente vai ver mais sobre poesia lírica dessa vez. Eu falei que tem três, né? Poesia lírica, poesia épica e poesia dramática. E eu disse, a gente vai ver a poesia lírica. Eu li para vocês um exemplo de poesia lírica, aquela poesia que tem mais sentimentalismo, né? Tem mais da maneira de como o autor se expressou por meio das palavras, certo? E eu resolvi o seguinte, colocar hoje mais assuntos sobre a poesia lírica, aí sim, quando a gente fechar o assunto de hoje, eu coloco os documentos lá. Que é para eu não colocar só metade do assunto, para depois colocar outra metade, fica um pouco estranho, né? É melhor falar o assunto todo, e aí eu coloco todos os documentos, que é para vocês não ficarem perdidos, tá bem? E a aula aqui agora é de produção textual, tá bom? Professor, já que a aula é de produção, eu fiz um texto para estudar, para me preparar para redação de. Eu fiz uma lauda inteira e metade de outra lauda. Vocês querem mandar para mim? Se der tempo, a gente lê no final, tá bem? Certo. Acho que talvez possa dar tempo. Bom, vamos lá. Ah, sim, só respondendo, só para finalizar. Taimon, no final da aula, tá? Até 5 horas, eu coloco os dois documentos, tá bem? O de ontem e o de hoje. O de hoje é poesia na produção textual, tá bom? 41 linhas? Temos Ei, um professor, a poesia na poeta produção aqui. textual. Sim, a poesia na produção textual, nessa disciplina, tá bem? É isso que a gente vai ver. Mais precisamente a poesia lírica, tá bem? A poesia é um estilo artístico, né, professor? Que também pode ser demonstrado em versos, né? Em versos. Isso, Por meio de exatamente. rimas e estrofes. Isso é um gênero, né? Texto poético, faz parte do. Aliás, é um texto poético que faz parte do gênero literário que a gente vai denominar de lírico, né? E a gente viu que tudo aquilo que é lírico é aquilo que a gente pode cantar, né? E que o nome lírico, texto lírico, é aquele texto que a gente acompanha com a lira, né? Aquele instrumento musical. E eu falei, toda música, quer dizer que toda letra de música é uma poesia lírica,
Sim, porque nós podemos colocar uma harmonia musical no meio daquela letra, tá bem? Bom, agora vamos lá. Prestem atenção. Outra coisa, professor, a poesia lírica é aquela. A poesia ela costuma trazer sentimentos, por exemplo, ela costuma tratar no texto sentimentos, por exemplo, saudade, amor, tristeza, Sabe raiva, aquela, revolta, sabe, só um coisas momento, assim. sabe aquela sofrência do sertanejo universitário? Não sei se vocês já ouviram falar. Com aquelas músicas do Gustavo Lima, da Marília Mendonça, aquela sofrência. São exemplos de poesia lírica, porque trazem muito sentimento, trazem amor, né? Principalmente o amor platônico. A pessoa que é amor platônico. A gente, né, entende que amor platônico é aquele amor que não é correspondido, né? Aquele é o amor platônico. A poesia, né, das canções do sertanejo universitário trazem, sim, muitas coisas disso, né? Da pessoa amada. É quase que um pequeno ramo do romance romântico, né? Mas isso aí é assunto para uma outra aula bem mais à frente dessa, tá certo? Mas sim, respondendo sua pergunta, a poesia lírica vai trazer sentimentos, tá certo? Pode ser sentimento para sua mãe, sentimento para o seu pai, sentimento sobre o que você acha da chuva, né? Nossa, como eu amo a chuva. Chuva bela e maravilhosa, encantadora, esplendorosa, magnífica. Olha só, tá vendo? Vai rimando, dá até para colocar uma música aí, né? No violão, seja lá qual for o instrumento musical. Dá certo fazer isso, sim. Entendeu mais ou menos aqui, Taimon? Ou entendeu tudo que eu falei? Entendeu? Sim, entendi, deu certo. Obrigada. Você vai mostrar um slide pra gente? Ou você só vai ler o slide? Vou mostrar sim, para a gente ir acompanhando. Poesia na produção textual. Vamos lá. Que é poesia lírica. For the Love of God. Tudo dois aqui. Entre os gêneros reportados, né, pela poesia clássica, poesia em geral, né, o lírico e o épico são os mais antigos. Né? Como eu falei, a poesia lírica e a poesia épica. Enquanto a epopeia se conectava-se à celebração de grandes feitos coletivos, ressaltando os laços do grupo social, os cantos líricos expressavam outro tipo de situação. Isso aqui é só para vocês entenderem o seguinte, olha, já ouviram falar nas histórias de Hércules, filho de Zeus? Já? Vocês Sim, percebem Hércules foi. Sim. as histórias de Teseu e o Minotauro, Perseu, a Medusa? Lembram dessas histórias, desses contos da Grécia? Lembro. Pronto, olha Sim. só. Eles fazem parte, né, da epopeia. A epopeia era a literatura do mundo grego antigo, que se relacionava com grandes feitos coletivos, tá certo? Porque você note que era uma literatura para o povão, né? Para o povo grego mesmo, feitos coletivos. E eram feitos coletivos por quê? Porque eram heróicos, feitos heróicos coletivos, né? Matar o Minotauro, vamos dizer assim, tirou todo o terror que aquilo causava sobre uma população, né? Matar a Medusa também tirou o terror que ela causava sobre uma população. Era um grande feito coletivo, né? Mas o gênero da poesia lírica, né? Os cantos líricos, que a gente também pode chamar disso, já que a poesia é cantada, os cantos líricos, eles já são usados para expressar outros tipos de situação, certo? Principalmente as situações de amor, né? Situação mais individual, tá certo? Até aqui todo mundo entendeu, né?
Sim. Sim, professor, a epopeia trata da literatura grega antiga, né? Como você disse. Isso, é a literatura dos gregos, né? E é uma literatura magnífica, maravilhosa, sensacional. Eu particularmente adoro. A epopeia é uma das melhores literaturas que existem, até hoje. Bom, referia-se a uma percepção subjetiva do poeta. É o que, professor? Percepção subjetiva do poeta? Exatamente. É aquilo que o poeta entende, né? É a subjetividade, é aquilo que ele entende, é aquilo que ele percebe sobre algo. Que algo, professor? O que é esse algo? É o que ele entende sobre seus sentimentos, sobre o mundo, sobre aquilo que ele admira, sobre aquilo que ele gosta, né, no caso, e até mesmo sobre aquilo que ele não gosta. Certo? Então, é isso que Refere. ele quer dizer. Então, baixar aqui o volume, Timer. Só um momentinho. Senhor? Pronto, pode falar, meu querido. Perdão. Então quer dizer que eles se referem aos poemas líricos, às poesias líricas, os cantos líricos, eles também se referem a o sentimento, como de sentimentos do autor, a percepção do autor, é isso? O que ele Isso, acha de o que é que ele uma certa entende? coisa? Isso, exatamente, né? Que cantava, O que né? ele. Uhum. Cantava os seus sentimentos perante as situações apresentadas em sua vida. Pode ser qualquer situação, uma situação boa ou uma situação ruim, né? Como a gente vê aqui nos exemplos que eu pus. A alegria pelo nascimento de alguém ou a tristeza diante da morte de um amigo. Ah, professor, quer dizer que eu, poeta, posso fazer aqui um texto, né? Uma poesia lírica sobre, deixa eu ver, o nascimento do meu sobrinho, como isso foi bom para nossa família. Sim, você pode. E eu também posso fazer uma poesia sobre algo importante que eu perdi, alguém importante que foi embora. Sim, você pode fazer. E eu tenho que fazer só sobre amor? Eu posso fazer sobre outros sentimentos, sobre raiva, sobre muita felicidade, né? Sobre ansiedade, sobre tristeza. Você pode fazer sobre qualquer sentimento, tá certo? Até porque, olha, é uma percepção subjetiva. Então, é aquilo mais para o seu interior do que qualquer outra coisa. É subjetivo a você. E o que você disser que é alegria, outra pessoa talvez não concorde, mas é a sua ideia sobre a alegria. O que você disser sobre tristeza, talvez alguém não concorde, mas é o que você entende sobre tristeza. Você pode até dizer que é ruim estar alegre sempre. E alguém disser, não, não é ruim estar alegre sempre, não. Mas e aí? É a sua ideia contra a ideia da pessoa. A sua percepção é subjetiva e ela só diz respeito a você, tá certo? Por isso que você pode exagerar um pouquinho até nas suas ideias, até porque as ideias são suas, tá certo? Entenderam? Entendimos. Até aqui tá. Pode haver o exagero de ideias, é isso? Pode haver sim, você pode exagerar no que você acha de alegria, você pode exagerar no que você acha de tristeza, você pode exagerar no que você acha de amor, você pode exagerar no que você acha de qualquer coisa, até porque quem está achando algo é você, é a sua ideia, a sua percepção. Eu acho que é bom estar alegre sempre. Já eu acho que não. Tá, mas eu vou fazer a minha poesia sobre isso e acabou. Ou seja, ela utiliza muito a hipérbole. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é obrigatório, tá? Você pode falar de uma maneira mais suave, mais branda sobre o assunto, mas se você quiser exagerar, tudo bem, né? Desde muito remotamente, o gênero lírico foi identificado à musicalidade, né? O termo lírico é oriundo de lira. E agora que eu vim reparar que eu tenho até um conhecido que tem esse nome, lira. Um instrumento musical que acompanhava o poeta.
enquanto o poema era declamado. O que é declamar um poema, professor? É você falar o poema. Só isso. Quando você chega lá, para algumas pessoas e você diz que vai declamar um poema, você vai só falar o poema. Declamar o poema é falar o poema, tá bem? Aí você já emprega recursos orais, né? Porque você modifica a entonação da sua voz para dar muito mais emoção para o seu poema, tá vendo? Aqui já tem recursos orais para que tenha mais emoção no seu poema, tá certo? Declamar um poema, só para vocês entenderem, declamar um poema é falar o poema. Entenderam isso? Sim. Pronto. Outros instrumentos, mas isso aqui é mais para uma questão histórica, para vocês saberem, né? A flauta e a cítara já foram usadas, né, por alguns poetas para acompanhar seus textos, né? Isso quem diz é... Ops, foi que eu fiz? Isso quem diz é Aristóteles em A Arte Poética. Professor, qual é esse instrumento, a cítara? Cítara? Rapaz, para explicar o que é uma cítara agora... Ó. Sabe o violão? Sim, o que tem? Pronto. A cítara tem o braço do violão, né? O braço do violão é aquela peça que fica aqui fora do corpo, né? O braço do violão. Pronto. A cítara é um braço de violão bem largo, né? Que você bota numa mesa e que você toca. Mais ou menos parecido com a guitarra havaiana. Professor, eu sei, Deixa eu pegar aqui a imagem de uma cítara. Pode falar, meu querido. só que eu nunca vi. Eu sei que esse instrumento é esse, mas eu não sabia que o nome era esse, nunca tinha visto. Eu não sabia que existia esse tipo de instrumento, eu também nem sei como é uma guitarra havaiana. Eu sei, é tipo um teclado guitarra. É tipo, Guitarra? Ah, obrigado. é tipo uma guitarra, o Taimon, que você toca em cima de uma mesa, tá bom? É tipo um teclado, só que com coisa de guitarra. Bom, vamos lá. Rapidinho, rapidinho, eu coloco aqui para vocês, olha só. Tá vendo a tela, né? Pronto, isso aqui é uma cítara, tá bem? É uma espécie de mini harpa. Tá vendo? Nossa, Dá pra ver. parece uma pirâmide. Nossa, que Pronto. legal. Quero Isso ter aqui é um. uma cítara. Certo. Tá bem? Deve ser bem complicado. É como uma tocar. é como um violão sem braço e uma pirâmide sem ponta. A gente pode dizer isso sim. Professor, o senhor acha complicado tocar? Não, não. O difícil é pegar a primeira música. Daí pra frente tudo é vantajoso. Já a guitarra havaiana, para quem perguntou, é isso aqui, ó. Estão vendo? A pessoa coloca, é tipo uma guitarra de mesa. Resumindo, é isso. Tá bem? E ela tem uma sonoridade um pouco diferente, é claro. Se fosse igual, não Poxa, eu haveria queria uma necessidade. guitarra dessa. Pronto. Guitarrinha legal. Continuando a leitura. Eu estava apresentando para vocês, né? Tá achando que o tempo passou rápido, amanhã? Não, professor. Oxi. Não, que pode ter passado rápido, passado devagar. Vamos lá. Opa! Aqui. Isso aqui é mais para as poesias, né? Que vão ser declamadas, para os poemas que serão declamados. Mas eu acho que é interessante, do ponto de vista histórico, que vocês saibam disso aqui também. Vamos lá. Entre a Idade Média e o Renascimento, após a poesia lírica, aliás, a poesia lírica depurou-se
da forma cantada e passou a ser escrita. Ainda assim, permaneceram nos poemas líricos traços da musicalidade, como refrão, repetição de sons consonantais, que a gente chama de aliteração, e de sons vocálicos, que a gente chama de assonância, as rimas e o ritmo. Isso aqui estava bem mais ligado no final ali, né, da Idade Média mesmo. Hoje, nem tanto. O que a gente mais encontra, basicamente, é só as rimas, certo? Na antiguidade, a declamação do poema era feita com o poeta de costas para o público, certo? Para simular uma conversa consigo mesmo, né? O eu lírico em suas origens, né? O lírico, aliás, em suas origens, liga-se a uma poesia íntima, a uma confissão das emoções e dos sentimentos, né? Vamos dar uma paradinha aqui, olha. O que é que a gente está querendo dizer aqui? É que quando você faz uma poesia lírica para falar da sua opinião, da sua subjetividade sobre determinado assunto, é que isso funciona como se fosse uma espécie de confissão das suas emoções para você mesmo, né? Do papel. É você dizer aquilo que você acha sobre um assunto, tá certo? É você expressar aquilo que você sente. É por isso que a poesia lírica é carregada de subjetividade e ela pode e deve, certo? Trazer tudo aquilo que o autor acha sobre aquele assunto. Se a poesia é de amor e aquilo que você escreveu é o que você pensa, não tem por que alguém dizer que está errado, porque é aquilo que você pensa. A gente pode carregar o nosso texto de subjetividade, tá bem? O máximo que a pessoa vai dizer é que está errado na questão da estrutura, né? Como assim? O texto não foi feito em versos, não tem rimas no final, né? Aí sim vai haver erros. Sobre estrutura, mas sobre conteúdo não. Tá bem? Uhum. Tá bem. Só para ficar claro, você pode e deve carregar o seu texto de tudo aquilo que você acredita sobre determinado assunto, tá bem? Só lembrando, pessoal, é isso aqui, eu estou colocando, mas isso aqui é para o período depois das avaliações bimestrais, certo? Mas isso aqui eu tenho certeza que está sendo interessante para vocês já conhecerem. Até porque eu tenho certeza que alguns de vocês gostam, principalmente dos sonetos, né? Principalmente pelo seu tamanho, bem fácil de produzir. E isso aqui vai ficar para depois do nosso conteúdo das provas bimestrais, tá certo? E por quê, professor? Porque, como eu já falei para vocês, as produções de vocês estão indo muito, muito boas, tá certo? Estão indo muito boas, diferente do que até mesmo alguns de vocês acham que não seria tão bom assim. Mas estão sim indo muito bem. Bom, vamos lá. Continuando. A poesia, ela não narra uma história, né? Não é uma narrativa, então, né? Ela expressa o que o sujeito sente. E quem é o sujeito aqui, pessoal? O Ficou poeta. Poeta? Poeta. É o poeta, né? É o eu lírico, né? Deixa eu tomar um pouquinho, é o eu lírico, é a voz interior do texto. É exatamente isso. O sujeito que é o poeta. E, portanto, portanto, um gênero que tende à subjetividade classicamente. Vocês sabem o que é que significa clássico? Não que eu me lembre agora. O que é uma coisa Que clássica? palavra é essa? Eu quero saber o Clássico? que é uma coisa clássica, sim. Uma coisa clássica, bom, geralmente é algo antigo, algo que já foi bastante usado, por exemplo. Tipo uma das técnica, uma das- frase Das clássica. épocas dos anos 80, dos anos 70. É algo da época da antiguidade, por exemplo. Nossa, esse filme é um clássico. Ele é bem antigo, bem legal na antiguidade. Filme das Mais ou épocas menos de isso. 80. Eu apareço aqui para vocês, porque tem coisas que eu gosto de falar vendo vocês. Pelo menos que vocês me vejam, né?
Seguinte, pessoal, tudo que é clássico, né, tudo aquilo que é clássico é aquilo que serve de comparação. É aquilo que é tão bom, mas é tão bom que todas as produções, ou a maioria das produções que são daquele segmento, né, que vem depois daquela produção, tem que ser mais ou menos parecida com aquilo. Por exemplo, um clássico do rock. Deixa eu ver aqui, um clássico do rock, uma música do Scorpions. Rock You Like a Hurricane. É uma música sensacional, certo? É um clássico do rock, porque a gente compara muitas músicas do rock com essa música. Como parece a estrutura musical, né? Como é bem parecida. A estrutura da letra também é bem parecida. O conteúdo da letra também é bem parecido com outras músicas, né? Aquilo que é clássico é aquilo que serve de comparação para outras coisas, né? Por exemplo, o exemplo que o Taimon deu, filmes, né? Filmes clássicos. Você olha para um filme, tipo, deixe-me ver, De Volta para o Futuro. É um clássico. É um clássico dos filmes sobre viagem no tempo, né? Muitos filmes que vieram depois desse filme têm uma estrutura parecida com ele, né? Certo humor com viagens no tempo, né? É isso que é uma coisa clássica, né? Uma coisa tão boa, tão excelente, que serve até de comparação de modelo para as próximas produções É o desse segmento, né? original, né? Por exemplo, Nesse uma caso. música... Oh, desculpa. Só para concluir. Eu tenho clássicos da música dos anos 80, né? Como eu falei, um clássico do rock. E eu tenho uma música clássica lá de 1720, né? 1723, que é o ano em que Antônio Lúcio Vivaldi escreveu Inverno. É uma música que a estrutura dela foi bastante reproduzida, bastante copiada por outros músicos. E sem falar que aquele período realmente é o período clássico da música, né? Pelo menos da música erudita. Então, Você ia falar professor, alguma quer coisa, dizer Simon? que clássico. Então quer dizer que clássico é aquilo que serve de comparação para coisas futuras? Como você disse, uma Basicamente, música, sim. música dos Scorpions, ela serviu de inspiração, a gente pode dizer também, para várias outras músicas atuais. Isso. Mas a gente olha assim, né? Para pelo menos algumas décadas atrás, né? A gente não pode dizer, por exemplo, que uma música do Safadão é uma música clássica, né? É um clássico do forró. Tem de misericórdia, né? Vamos ter consciência. Mas é essa ideia mesmo que você entendeu, tá bom? Aquela produção maravilhosa, serve de modelo para as outras produções. É um filme excelente que serve de modelo para outros filmes. É uma pintura excelente que serve de modelo para outras pinturas. É uma peça teatral excelente que serve de modelo para outras peças teatrais. É uma poesia excelente que serve de modelo para outras poesias, né? Então, aqui a gente nota que, classicamente, né, a poesia lírica não vai narrar nada, ela vai expressar o que o sujeito sente. Porque poesias lá no passado, lá na antiguidade, foram feitas desse jeito e foram tão maravilhosas essas produções que serviram de modelo para as produções futuras. Entendeu? Sim. Sim. Entendemos. Pronto. Basicamente, é isso que queremos dizer quando falamos do clássico. Bom, eu vou voltar à apresentação, tá bom? Na verdade, já está acabando. Ok. Eita. Vamos lá. Ah, esse aqui eu passei, né? Pronto. Outra questão importante no lirismo tem a ver com lírica, né? É o fato de que ainda muito remotamente, ou seja, muito antigamente, peraí, eu botar errado. Rapaz, que coisa. Muito remotamente, desdobrou-se em várias formas, né? Como elegia, écloga, ode, soneto, hino. Que é isso, professor? Aqui são só alguns gêneros, né? Da poesia lírica, tá?
A mais famosa, né, que vocês conhecem até, eu vou aqui marcar de azul, é o nosso... Olha ele aqui, ó. Soneto. É o soneto. Facinho de escrever, 14 versos, 2 quartetos e mais 2 Dois tercetos. tercetos. Tá feito o negócio. É fácil, né? Oi. Professor, rapidinho, é que minha mãe tá passando mal, eu vou ter que sair da aula porque a gente vai lá pra minha avó, tá? Tá bem, não precisava nem ter avisado, não. Pode ir. Dos 3 gêneros da tripartição clássica, só o lírico manteve a escrita em versos, né? Por isso, o que é chamado pelo senso comum atualmente de poesia vem a ser a poesia lírica, né? Porque a gente tem várias outras ramificações, né? Várias formas de fazer uma poesia. Como, por exemplo, a gente tem a 10ª, né? Que é aquela poesia, como o nome sugere, feita em 10 versos, né? Vou ter compartilhamento. Professor, Temos também a... Oi. Pode falar. existem outros estilos de poesia parecidos com sonetos, que nós vamos ver também, porque nós conhecemos o soneto, né? 14 versos, 2 quartetos, 2 terceiros. Aí tem outros com 10 linhas e Tem, outras olha, quantidades de linhas. tem o dístico, que tem 2 versos só. Sabe o que é uma poesia de 2 versos? Tem. Não. É uma oração, só isso. É o É só dístico. uma oração, praticamente. Tem a 10ª, É o tipo que é de. feita... Pode falar. Oi? É o tipo de poesia que eu faria. 2 versos. Uhum. Né? Mas a gente Pode não vai falar. trabalhar ele não, viu? Ah, Bom, a 10ª, que é um pouquinho mais próximo ali do soneto, né? São 10 versos. E a gente tem também, né, a ode. A ode já é quase um livro. Eu fiz um trabalho, Taimon, sobre a ode marítima. Tu me acredita que são assim, umas 200 páginas? A gente não vai trabalhar óleo, né, professor? Você A não vai ode? castigar a gente. É, ódio, você não vai, Não. De jeito nenhum. você não vai A nos gente, castigar com isso, não. Isso é a gente só pecado. vai até o soneto e pronto, tá certo? Só até o soneto. Eu não tenho nem Certo, tempo soneto é Bicho ódio. para vai trabalhar pungar uma no ode. Enem. Não, Não, isso imagina é a muito gente pesado. fosse Não, ó, trabalhar. peraí. Eu estou só dizendo para vocês que existe. Eu não estou dizendo que a gente vai trabalhar, tá bem? É como se eu dissesse que o livro Crônicas de Nárnia tem umas 900 páginas. Existe, beleza, mas a gente não vai ver isso, tá bem? É porque 900 Na páginas... faculdade, talvez, né? Rapaz, No Enem. na faculdade, sim. Eu tenho uma professora que passou 800 páginas para a gente estudar para fazer umas 2 provas. sério, professor? Quero repetir de ano. Quero repetir de ano agora. Eu tirei uns 8,5, realmente, quem tem a consciência, né? 800 páginas, meu querido, é coisa demais. Mas isso faz um tempinho já. Muito complicado. Mas nas outras eu só tirei um 10. Tá bom? Muito valente. Bom, basicamente, né, a aula de hoje foi bem rápida, né? A gente viu, né, o destrinchamento, vamos dizer assim, até histórico da poesia lírica, tá certo? Como, por sinal, Taimon, eu havia dito já essas outras formas poéticas líricas ontem, né? A gente tem o dístico, a 10ª, o soneto, a ode, o hino também, a elégia, a écloga. A gente tem vários ramos, né? Várias formas de fazer uma poesia lírica. A gente vai se prender no quê? Posso ler minha produção? A gente vai fazer a 10ª, né? Poesias de 10 versos e o soneto. Só que a gente vai direcionar bastante sobre o que é que vai ser, né? São 41 linhas, né, Caio? A gente só tem 3 minutos. Eu leio só um parágrafo. Mas, meu querido, eu já vou estar de saída, tá bem?
Embora faltem 3 minutos, eu já vou dar uma saidinha aqui. Tá bem? Caio, tu Bom, pode mandar no mural do Google Sala. isso, Caio. Manda no mural. Manda lá no Ok. mural pra gente Como é que ver. manda no mural? Tira uma foto e manda lá, Você, publica no mural. Ou então você queria manda ver para mim, mande para mim no WhatsApp que eu coloco lá no mural, tá bem? Chefe. Manda para mim no final da Queria aula, tá ver bom? a produção do Caio. Bom, pessoal, esses 2 documentos que eu trabalhei ontem e hoje vão estar lá, tá certo? Professor, e o conteúdo? Eu só quero que vocês estudem a estrutura da poesia, tá bem? Só estudem a estrutura da poesia. Próxima semana depois das provas bimestrais, aí sim a gente começa a produzir, ó, escrever bastante, certo? então quer dizer que a gente só vai ler, então a gente só lê os artigos que o senhor passou, né? Isso, eu A vou gente colocar no lê. Google Sozinho, tá bem? É para vocês Tá ótimo. não colocarem Não mais esse assunto, esquecemos. essa responsabilidade na cabeça, né? Porque semana que vem tem produção logo na segunda, né? E tem as outras provas, eu tenho que pensar em vocês também, é claro, né? É porque o senhor é um santo. Senão aí a gente odiava o senhor. Eu também amo vocês. Até mais, meus Fugiu do queridos. A gente se colégio. vê ainda hoje. Ah, a gente não se vê. Mas a gente se vê amanhã com ética, tá bem? E eu já sei que tem muito aluno devendo atividade de ética, Não. viu? Fa- Jesus. Então, botem as atividades em dia, tá bem? Inclusive as que já passaram do Tá bom. prazo. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, professor. Até, Se até. eu fosse de outro jeito, a gente, na hora da Adeus. se a gente sair do Eu mandei a aplicativo, tarefa fugia dessa da sala. pessoa, viu? Adeus, Tá bem. professor. Adeus. Até mais. Tchau. Agora é a aula do Carlos Vitor. É do Carlos Vitor? Achei que fosse da tia É. Brena. Fiquei confuso. É A a tia Brena a tia Brena é depois do recreio. Aí termina com Maiane, álgebra. Tá Maiane, gravando ainda. Maiane, o Tá. que você achou do meu prédio álcool em gel? Tu tá bem, Maiane? Você tá meio